O primeiro passo que muda a renda depois dos 50 quase sempre parece pequeno demais para ser levado a sério. Você abre o aplicativo e vê aquele restinho, R$ 50, R$ 100, R$ 200. Depois do mercado, do remédio, da luz, da ajuda para um filho, de um agrado para o neto, parece até ofensivo chamar aquilo de começo de renda. E é justamente por isso que muita gente nunca começa. A armadilha não aparece como armadilha, ela aparece como bom senso. Você pensa, com esse valor eu não faço nada. Então deixa parado, ou gasta, ou joga em qualquer conta, ou espera o mês em que vai sobrar mais. Só que esse mês perfeito quase nunca chega. Quando chega, vem junto uma consulta, uma fatura, um conserto, uma urgência da família. A vida sabe cobrar. Até o final deste vídeo, eu vou te mostrar como transformar um começo pequeno em um plano de renda de 12 meses. Você vai entender por que o valor inicial não precisa impressionar ninguém. Ele precisa virar regra. Fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela mostra que aquela sobra pequena, que hoje parece uma piada no banco, pode ser a primeira pedra de uma ponte para tirar um pedaço da sua velhice da mão dos outros. Eu sei que isso mexe com orgulho. Quem passou dos 50 não quer ouvir conselho raso de gente dizendo que é só cortar cafezinho. Você já cortou muita coisa na vida, já trabalhou cansado, já engoliu desaforo, já pagou conta antes de comprar o que queria, já ajudou gente quando também precisava de ajuda. Então, quando alguém fala em começar com R$ 100, dá uma sensação estranha. Parece tarde, parece pouco, parece humilhante. Mas deixa eu te contar uma coisa com calma. Quando eu não comecei com planilha bonita. Comecei engraxando sapato no centro de São Paulo, ainda menino, abaixado no chão, vendo os outros passarem. Meu pai morreu cedo. A responsabilidade chegou antes da idade. Não tinha herança, padrinho, nem porta aberta esperando por mim. O que eu aprendi ali, olhando sapato, roupa, pressa, conversa e silêncio, foi que patrimônio não nasce do gesto bonito. Nasce da repetição protegida. A pessoa simples, quando consegue juntar alguma coisa, muitas vezes perde por interrupção. Junta um pouco, vem um problema, desmonta, junta de novo, vem o banco, desmonta, junta outra vez, vem uma parcela, desmonta. A vida vira um muro que nunca passa da terceira fileira de tijolos. Depois dos 50, isso dói mais, porque o relógio muda de som. Antes você dizia, um dia eu resolvo. Agora esse um dia começa a parecer cobrança. A aposentadoria não parece mais distante. O corpo dá sinais. O mercado muda. A família ainda conta com você. E por dentro aparece uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Será que eu vou depender de quem? Essa pergunta separa fantasia de decisão. Antes de falar de dividendos, renda mensal, empresas, fundos ou reinvestimento, eu preciso tocar no ponto que muita gente evita. O problema não é começar pequeno, o problema é desprezar o pequeno antes que ele vire sistema. De nada adianta tentar construir renda depois dos 50 se o rotativo, os juros caros e as dívidas que viraram paisagem drenam todo mês justamente o dinheiro do primeiro passo. A pessoa quer separar R$ 100, mas o banco leva 300 em juros. Quer investir, mas o cartão está no mínimo. Quer envelhecer com mais paz, mas o dinheiro escorre por baixo, como água em balde furado. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele foi feito para quem sente que trabalha, paga, corre atrás, mas todo mês começa de novo no mesmo buraco. O mecanismo é simples, colocar as dívidas na ordem certa, atacando primeiro a mais cara, porque é ali que o estrago cresce mais rápido e engole o seu primeiro aporte. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia dizendo que não sobrava nada. Estava no pagamento mínimo do cartão e achava que R$ 100 não mudariam a vida dela. Quando fez o raio-x das dívidas, encontrou tarifas esquecidas, parcelamentos antigos, vazamentos pequenos e uma dívida cara que precisava ser atacada antes de todo o resto.
Em poucos meses, saiu do mínimo e liberou o primeiro valor mensal para começar. Dentro do Não Seja Refém dos Bancos, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto ou juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora nós vamos entrar no ponto que decide se o pequeno vira renda ou evapora. O nome desse ponto é humilhação do tamanho inicial. É uma humilhação silenciosa. Ninguém precisa falar nada. Você mesmo olha para o valor e se diminui. Você pensa na renda que gostaria de ter, 2.000, 3.000, 5.000 por mês, e compara com aquele primeiro aporte de R$ 100. A comparação parece lógica, mas é injusta. É como olhar para um tijolo e dizer, isso não é uma casa. Claro que não é uma casa, é um tijolo. Mas toda casa que presta começou aceitando o primeiro tijolo no lugar certo. A sua mente faz uma conta errada. Ela compara o começo com o destino. O rico compara o começo com o mês anterior. Essa diferença muda tudo. Quem compara com o destino, desanima. Quem compara com o mês anterior, avança. Um olha para a distância e paralisa. O outro olha para a direção e repete. E o sistema adora quando você paralisa. O banco remunera pouco o dinheiro parado em conta comum, mas cobra caro quando falta dinheiro. A inflação come devagar aquilo que você deixa sem defesa. A cultura da parcela ensina você a pensar em prestação, não em patrimônio. A propaganda diz que você merece hoje, o aplicativo facilita o crédito, a loja pergunta em quantas vezes, e quando você percebe, sua renda futura já está comprometida com decisões antigas. É um ladrão educado. Ele não arromba a porta, ele pede senha, sorri, parcela e manda notificação. A taxa Selic é a referência básica de juros no Brasil. Ela influencia rendimentos conservadores e também o custo do crédito. Mas o rotativo do cartão costuma estar entre as modalidades mais caras do país, segundo séries divulgadas pelo Banco Central. Percebe a perversidade? Quando o seu dinheiro sobra, muitas vezes rende pouco porque você não deu destino. Quando falta, o dinheiro do banco custa caro porque você perdeu o controle da ordem. Essa diferença enriquece um lado e empobrece o outro. Aqui entra uma verdade dura, mas libertadora. Você não é atrasado por começar pequeno. Você se torna refém quando usa o tamanho pequeno como desculpa para não começar. Tem gente com renda boa vivendo pendurada. Tem gente simples que, com ordem, constrói dignidade. A diferença não está só no quanto entra, está no que acontece nos primeiros minutos depois que o dinheiro entra. Repara na sua rotina. O salário cai. Primeiro vem o alívio. Depois vem a lista, luz, água, mercado, farmácia, cartão, empréstimo, parcela, ajuda para alguém. Se sobrar, você pensa em você. Se sobrar, investe. Se sobrar, guarda. Só que se sobrar é uma frase perigosa, porque o mundo inteiro disputa a sua sobra antes de você. Patrimônio que depende de sobra nasce fraco. O primeiro passo não é escolher o investimento mais sofisticado. É mudar a ordem da mesa. Antes de pagar o barulho do mundo, você separa o tijolo da sua renda própria. Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 200, mas precisa sair no dia em que o dinheiro entra, antes da vida inventar um motivo convincente para levar embora. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho 50 e poucos anos, ainda dá tempo? Essa pergunta é honesta. E eu prefiro uma pergunta honesta a uma esperança falsa. Não dá para prometer fortuna rápida. Quem promete isso para alguém, depois dos 50, está brincando com a ansiedade dos outros. Mas dá para construir direção.
Dá para reduzir dependência. Dá para transformar um pedaço do trabalho de hoje em um pedaço de renda amanhã. Dá para parar de tratar o futuro como resto. E isso começa pequeno mesmo. Conheci uma mulher de 53 anos, auxiliar administrativa, que repetia sempre: R$ 100 não mudam nada. Ela falava com tristeza e defesa. Tristeza porque queria começar. Defesa porque começar pequeno dava vergonha. Ela recebia, pagava tudo, deixava um valor miúdo na conta e aquele valor desaparecia. Um lanche, uma farmácia, uma compra que faltou, um Pix para alguém. No mês seguinte, a história era igual. Um dia ela fez uma mudança que parecia boba. No dia do pagamento, separou R$ 100 para uma conta de investimento simples, antes de qualquer consumo variável. Não ficou rica, não aconteceu milagre. O aplicativo não soltou fogos. Mas aconteceu algo mais importante. Pela primeira vez em muitos anos, ela viu um pedaço do dinheiro obedecer a ela, e não ao acaso. No segundo mês, repetiu. No terceiro, percebeu uma tarifa que não usava. No quarto, renegociou um parcelamento. No quinto, aumentou um pouco. No sexto, recebeu seus primeiros proventos pequenos. Poucos reais. Quase nada, se você olhar com desprezo. Mas para ela, aquilo foi um recado. O dinheiro começou a voltar para casa. Esse recado vale mais do que parece, porque a primeira renda não serve para pagar as contas, serve para provar que o mecanismo existe. É como a primeira gota de água depois de cavar um poço. Você não enche o balde com a primeira gota, mas entende que cavou no lugar certo. E quem entende que cavou no lugar certo, para de cavar buraco dos outros. Guarda esta frase, porque eu vou voltar nela no final. O pequeno não fica pequeno quando ganha prazo, ordem e repetição. O primeiro ponto do caminho é o tijolo invisível. Ele é invisível porque ninguém aplaude, ninguém posta foto, ninguém te chama de investidor porque você separou R$ 100. Mas esse tijolo muda sua identidade. Até ontem, você era uma pessoa que esperava sobrar. Hoje você vira uma pessoa que se paga primeiro. Ainda que pouco, essa mudança parece simples, mas mexe no centro da sua vida financeira. Existem dois tipos de pessoa depois dos 50. O primeiro olha para o passado e usa o passado como sentença. Diz: se eu não fiz até agora, não faço mais. Então continua na mesma esteira, trabalhando, pagando, torcendo para não adoecer, dependendo de banco, governo, família e sorte. O segundo olha para o passado e usa o passado como professor. Diz: eu não posso mudar o que passou, mas posso organizar o que entra a partir de agora. O segundo tipo não é ingênuo. Ele sabe que R$ 100 não compram uma aposentadoria, mas também sabe que R$ 0 compram dependência. E entre 100 e 0 existe uma diferença moral. R$ 100 separados com regra dizem: eu ainda mando em uma parte da minha vida. R$ 0. Mês após mês dizem: o mundo decidiu tudo por mim. Quando você separa o primeiro aporte, ele não serve para impressionar cunhado, vizinho, gerente, nem a internet. Serve para avisar ao seu cérebro que a fase da improvisação acabou. Você passa a medir o mês de outro jeito. Não pergunta apenas quanto sobrou. Pergunta se a regra foi cumprida. E quando a regra é cumprida, mesmo com valor pequeno, você recupera uma coisa que muita gente perdeu: respeito por si mesmo. Mas tijolo sem proteção vira entulho. Por isso, o segundo ponto é a trincheira contra o vazamento. Antes de procurar renda, você precisa fechar o que drena dinheiro. Essa parte é menos elegante do que falar de dividendos, mas é mais urgente, porque tentar investir com dívida cara sem controle é como encher um balde furado. Você se esforça, trabalha, economiza e mesmo assim a água baixa. Vazamento nem sempre é grande. Às vezes se disfarça de normalidade. Uma tarifa bancária que você não questiona. Um seguro embutido que você nem lembra. Uma assinatura que ninguém usa. Um parcelamento pequeno que se multiplicou. Um cartão com anuidade negociável. Um limite especial que você toca um pouquinho todo mês e finge que não aconteceu. Um pagamento mínimo
que parece alívio, mas empurra uma bola de neve morro abaixo. A bola de neve não pergunta sua idade. Depois dos 50, 12 meses perdidos pesam mais. Não porque a vida acabou, mas porque o tempo ficou mais precioso. Se você adia um ano para organizar a casa, não perde só o dinheiro daquele ano. Perde também o hábito que poderia nascer, os proventos que poderiam ser reinvestidos e a confiança que poderia crescer. O relógio financeiro premia quem repete e cobra de quem espera. Antes de buscar 1% a mais de rendimento, procure os buracos por onde seu dinheiro escorre. Cancelar 2 vazamentos e renegociar uma dívida pode liberar mais dinheiro do que ficar pulando de aplicação em aplicação. Às vezes a pessoa passa horas perguntando onde rende melhor, mas nunca abriu a fatura inteira do cartão. Quer escolher a melhor semente, mas não cercou a horta. Sem trincheira, a renda futura vira a comida do banco. E eu não falo isso para você sentir culpa. Culpa paralisa. Eu falo para você sentir comando. Se tem vazamento, existe alavanca. Se existe alavanca, existe ação. Quando você encontra R$ 50 vazando, esses 50 deixam de ser dinheiro perdido e viram soldado do seu futuro. Quando negocia uma taxa, corta uma cobrança, ajusta uma parcela, você não está apenas economizando, está recuperando o território. Cada real que deixa de ir para o banco pode virar real de liberdade. E é exatamente esse furo que o material do primeiro comentário fixado ajuda você a fechar com ordem, especialmente quando existe cartão, juros caros ou negociação pendente. Dá uma olhada quando puder e volta para o plano, porque o próximo passo é onde muita gente se encanta e também se confunde. O terceiro ponto é a coroa dos dividendos. Eu gosto dessa imagem porque dividendo não é mágica, é participação. Quando você compra uma pequena parte de uma boa empresa pagadora ou de um fundo consistente que distribui rendimentos, começa a sair da mentalidade de consumidor e entra, devagar, na mentalidade de sócio. O consumidor paga o sistema, o sócio recebe uma parte do sistema. No começo, a coroa parece de papel, vem centavos, vem poucos reais, às vezes dá vontade de rir. A pessoa olha e diz, isso não paga nem um pão, e é verdade, no início não paga. Mas essa é a análise errada. O primeiro dividendo não existe para sustentar sua casa, ele existe para ensinar seu dinheiro a voltar para casa. Quando você recebe um provento e reinveste, compra mais um pedacinho de renda. Esse pedacinho gera outro provento, que compra outro pedacinho. A bola de neve que antes descia contra você no cartão começa a rolar a seu favor. No começo, ela é pequena, quase ridícula. Depois fica visível, depois fica pesada. O segredo é não chutar a bola só porque ela ainda é pequena. Muita gente erra aqui por ansiedade. Compra pensando no dinheiro do mês que vem. Vende porque caiu um pouco. Troca de ativo porque viu alguém falando bonito. Corre atrás de promessa de rendimento alto sem entender o risco. Quer colher antes da raiz. Depois diz que investimento não funciona. Funciona, mas não como loteria. Funciona como lavoura, escolha, plantio, paciência, reinvestimento e proteção contra praga. E praga no mercado quase sempre vem fantasiada de pressa. A mentalidade de dividendos muda uma pergunta. Você deixa de perguntar apenas quanto eu tenho e começa a perguntar quanto isso me paga. No começo, paga pouco, mas quando você reinveste, o foco muda. R$ 100 compram um pedacinho. O pedacinho paga centavos. Os centavos se juntam ao próximo aporte. O próximo aporte compra outro pedacinho. E mês após mês, você cria uma máquina pequena que aprende a crescer. Isso é diferente de deixar dinheiro parado sem destino. Dinheiro parado na conta vira convite. Para gasto, empréstimo aparente sem volta, compra emocional, ajuste de última hora, dinheiro com missão fica mais difícil de roubar, inclusive por você mesmo. Quando você nomeia aquele valor como tijolo da sua renda própria,
ele deixa de ser sobra, vira construção. Lembra da promessa do começo? Transformar um começo pequeno em um plano de renda de 12 meses. Nós já temos 3 peças. A primeira é o tijolo invisível que cria identidade. A segunda é a trincheira contra o vazamento, que impede o banco de comer seu começo. A terceira é a coroa dos dividendos, que faz o dinheiro voltar para casa. Falta a peça que amarra tudo e impede você de desistir no terceiro mês. Essa peça é o calendário. O quarto ponto é o calendário que vence a ansiedade. Sem calendário, a pessoa vira refém do humor. Em um mês está animada, no outro, esquece. No terceiro, aparece uma despesa. No quarto, compara com alguém rico e desanima. No quinto, diz que vai voltar depois. Quando vê, passou mais um ano. O problema não foi falta de vontade, foi falta de trilho. Trem sem trilho não chega longe, mesmo com motor forte. A regra de 12 meses precisa ser simples o bastante para caber na vida real. Primeiro, escolha um aporte fixo possível. Não escolha um valor bonito para impressionar. Escolha um valor que você consegue repetir sem depender de milagre. Se é 50, é 50. Se é 100, é 100. Se é 200, é 200. O valor pode crescer depois. O compromisso precisa nascer agora. Segundo, programe o aporte para o começo do mês, perto do dia em que o dinheiro entra. Isso muda a ordem mental. Você não espera a feira, a farmácia, a parcela, o imprevisto e a emoção decidirem. Você decide primeiro. O futuro entra na lista como conta obrigatória, não como resto. Eu sei que essa frase incomoda, porque muita gente passou a vida colocando todo mundo antes de si. Mas envelhecer sem nenhuma renda própria também cobra da família. Cuidar do seu futuro é uma forma de não sobrecarregar quem você ama. Terceiro, faça uma revisão trimestral. A cada 3 meses, olhe 3 coisas: se o aporte foi feito, se apareceu vazamento novo e se os proventos foram reinvestidos. Não precisa olhar todo dia. Olhar todo dia aumenta a ansiedade e não aumenta patrimônio. Quem planta não desenterra a semente de manhã para ver se cresceu. Dá água, protege, acompanha e espera. Quarto, reinvista tudo que cair. No primeiro ano, não trate dividendos como renda para gastar. Trate como reforço de obra. Se caíram R$ 2, reinvista. Se caíram 5, reinvista. Se caíram 20, reinvista. O valor importa menos do que o gesto. O gesto ensina o sistema a se alimentar. Só mais tarde, quando a renda tiver corpo, você decide se usa uma parte. No começo, todo filhote precisa crescer. Quinto, escreva uma frase simples em algum lugar visível. Este mês, eu comprei mais um pedaço da minha renda. Parece bobagem, mas não é. Você passou décadas sendo medido por boleto pago, hora trabalhada, problema resolvido, família atendida. Agora precisa criar uma nova medida. Não é vaidade, é direção. A pergunta do mês deixa de ser "fiquei rico?" e passa a ser "comprei mais um pedaço da minha liberdade?" Essa pergunta salva muita gente da comparação, porque a comparação é cruel depois dos 50. Você olha alguém que investe há 30 anos e se sente atrasado. Olha alguém que recebe dividendos altos e se sente pequeno. Olha alguém que herdou imóvel e se sente incompetente, mas você não vê a história inteira, não vê ajuda, tempo, erro, oportunidade, sacrifício, acaso. E mesmo que visse, não mudaria sua tarefa. Sua tarefa não é vencer a biografia dos outros, é parar de abandonar a sua. Existe orgulho nisso, orgulho quieto, orgulho de quem não precisa fazer discurso. A pessoa que começa com R$ 100 depois dos 50 está dizendo algo poderoso. Eu ainda não entreguei minha velhice ao acaso. Eu ainda posso aprender, ainda posso ajustar, ainda posso construir uma renda que talvez não me deixe rico, mas pode me deixar menos dependente, menos assustado, menos exposto, menos refém. E menos refém já é muita coisa. Agora imagine uma cena concreta.
Você decide separar R$ 100 por mês durante 12 meses. No primeiro mês, sente até constrangimento. No segundo, fica mais natural. No terceiro, percebe que aquilo não destruiu sua vida. No quarto, corta um vazamento de R$ 20 ou R$ 30. No quinto, renegocia uma cobrança. No sexto, talvez aumente para 120. No sétimo, recebe proventos pequenos e reinveste. No oitavo, já não olha para o dinheiro como sobra. No nono, percebe que tem uma reserva de disciplina. No décimo, começa a explicar para alguém da família que pagar a si mesmo primeiro não é egoísmo. No 11º, sente menos vergonha do começo. No 12º, o valor acumulado talvez ainda não pareça grande para o mundo, mas você não é mais a mesma pessoa. Esse é o ponto. O plano de 12 meses não serve apenas para juntar dinheiro. Serve para provar que você consegue sustentar uma regra. E depois que uma pessoa sustenta uma regra financeira por 12 meses, ganha uma força que não aparece no extrato. Ela para de negociar consigo mesma toda semana, para de cair em qualquer conversa, para de entregar o futuro no balcão da pressa. Ela cria um eixo. Eixo é o que falta para muita gente boa. Tem gente trabalhadora que nunca teve eixo financeiro. Teve força, responsabilidade, caráter, disposição, mas o dinheiro entrava e saía sem arquitetura. Como uma casa onde todo mundo abre a porta, entra, pega um pouco e vai embora. O primeiro aporte pequeno é a fechadura. A trincheira contra vazamentos é o muro. Os dividendos são a primeira plantação no quintal. O calendário é a rotina de cuidar. Sem rotina, até terra boa vira mato. Perceba uma inversão importante. Começar pequeno não é sinal de fracasso. Pequeno é o tamanho normal do começo honesto. O fracasso está em esperar um começo grande para só então se respeitar. Essa armadilha diz: quando sobrar 1.000, eu começo. Quando quitar tudo, eu começo. Quando vender um bem, eu começo. Quando o país melhorar, eu começo. Quando a vida aliviar, eu começo. E enquanto você espera a permissão perfeita, o tempo passa cobrando aluguel. O tempo não negocia. Se você tem 45, 52, 58, 63 anos, a matemática não é a mesma de alguém com 20, mas a dignidade da decisão é a mesma. Talvez você não tenha 30 anos para errar e brincar. Melhor ainda, isso obriga você a parar de brincar agora. Obriga a escolher simplicidade. Obriga a fugir de promessa milagrosa. Obriga a construir uma renda possível, real, limpa, com o dinheiro que existe, no mês que existe, na vida que você tem. Esse é um privilégio escondido da maturidade. Você já viu propaganda demais para desconfiar. Já viu amigo quebrar por aparência. Já viu parente se enrolar por dívida. Já viu gente ganhar bem e terminar mal. Já viu gente simples dormir em paz. A maturidade, quando bem usada, vira filtro. Você não precisa parecer esperto, precisa ser constante. E constância é uma riqueza que quase ninguém exibe, mas todo patrimônio respeita. Talvez agora você sinta duas coisas ao mesmo tempo: uma esperança pequena e um medo antigo. Esperança porque o caminho parece possível. Medo porque você sabe que já começou outras vezes e parou. Então vamos tratar disso sem romantizar. Você pode falhar em algum mês. Uma despesa médica, uma urgência da família, um conserto, um atraso. O plano não pode ser tão frágil que um tropeço vire desistência. Se falhar um mês, volte no mês seguinte. Não transforme interrupção em identidade. A pessoa diz: eu não sirvo para isso. Serve sim. O que não serve é um método que depende de perfeição. Patrimônio de gente comum precisa aceitar a vida real. A diferença é que antes uma falha virava abandono, agora uma falha vira ajuste. Você volta para a regra. A regra é mais forte que o humor.